Tudo bem, galera? Estão me ouvindo? Vamos fazer aí o primeiro teste, saber se a live está funcionando, se a imagem está boa. Vamos aí fazer o teste. Responde aí no comentário a galera que está entrando. É uma aula do pré-vestibular popular mais nós. E essa aula vai começar. O tema é um tema quente que está aí na hora do dia do debate. Então, hoje a gente vai falar sobre escravidão, vamos falar sobre a perspectiva racial. Então, é isso. Me diz aí se está bom, se está dando para ouvir. Vou apresentar daqui a pouquinho o nosso convidado de hoje. Então, hoje eu estou aqui nessa mediação para conversar com você. Então, comenta aí se tiver bom o som, se tiver dando para ouvir. Então, é isso. Esse é o primeiro recado para a gente começar essa live nossa aqui do Pré-Vestibular Popular Mais Nós. Som bom, então a gente vai tocando, né? O que eu queria dizer é, o Pré-Vestibular Mais Nós, nesse momento, não está tendo suas aulas presenciais, né? Nós somos um pré-estadual, então a gente tem unidades em toda a região metropolitana. Eu sou aqui de Duque de Caxias, que a gente tem algumas unidades aqui. Nós, nesse momento, estamos parados. As unidades todas da região metropolitana estão paradas, mas a gente também tem em Nilópolis, a gente também tem em São João de Meriti, a gente tem na capital, em algumas regiões, Realengo, Manguinhos, o IFIX. A gente também tem em São Gonçalo e outras iniciativas para além de pré-vestibular também. Então, nós somos parceiros no curso de teatro com o Teatro do Oprimido. Então, é uma das iniciativas. E também tem iniciativas ligadas à educação infantil, ao reforço escolar, que funciona em Niterói, que funciona também aqui em Caxias. Então, seja bem-vindo. O pré-vestibular é gratuito. A nossa intenção é colocar jovens periféricos e negros na universidade, considerando que aquele é um espaço nosso que é historicamente negado, considerando as desigualdades sociais do nosso país. Pensando nisso, jovens que queriam entrar na universidade formaram uma ferramenta coletiva para a saída desse problema, que foi um pré-vestibular há 5 anos atrás, e que cresceu, 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 e que continua nessa luta. Então, a gente está nesse momento de Covid-19, lembrar você para ficar em casa, para lavar as mãos. Tem muita gente que não pode ficar em casa por causa da situação do trabalho, a gente sabe. A gente tem feito enfrentamento com as ações de solidariedade, porque é muito fácil falar fique em casa, quando não considera que muitas vezes tem casa que só tem cômodo, quando não considera que tem gente que nem tem o que comer se ficar em casa, porque não consegue levar comida para dentro de casa. Pensar nisso, a gente tem feito muitas ações de solidariedade e cobrado que o Estado faça parte dela. Então, cobre também, pressione para que o Estado intervinha nesse momento, para que as pessoas possam se proteger. Ficar em casa é uma medida de proteção para você e para toda a sua família. Então, cobre que o Estado garanta essa possibilidade. E lavar as mãos também, né? Sempre manter a higiene das mãos. Caso tenha que sair, use máscara, mas procure sair só para o serviço que foi essencialmente essencial. Então, mercado, farmácia. Infelizmente, esse vírus tem matado muito, e a gente tem tido muita preocupação com isso. Infelizmente, nem todos os governantes compartilham das mesmas preocupações pela vida. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Mais um recadinho, você que está aqui, está acompanhando pelo Facebook, a gente tem várias formas de se comunicar com os nossos alunos nesse processo, com os professores. Além dos grupos no WhatsApp, a gente tem usado muito o Instagram para dar algumas dicas de conteúdo e fazer alguns enfrentamentos também, né? A gente viu lá que o governo não queria adiar o Enem, e a gente fez todo esse enfrentamento, e além disso, muitas dicas e informações. Então, o que eu ia falar? Segue aqui, ó, já está na nossa telinha o link aí, ó, @maisnosoficial. Esse é o link nosso no Instagram. Então, não deixa de seguir, deixa lá seu like, sua curtida, indica para mais amigos que talvez estejam em casa querendo uma dica de conteúdo,
uma ajuda de como estudar. E aqui a gente rola toda quarta-feira essas lives. Você que está assistindo vai interagir com a gente, então, por favor, mande comentários, perguntas, dúvidas. Tudo isso é bem-vindo, né? A nossa educação é uma educação participativa, popular, que trabalha com uma troca de conhecimento. Então, também mande comentários aí, e no final a gente vai estar lendo, tirando dúvida, dialogando, perguntando. Então, é um pouco disso. Hoje, a aula é sobre o tema da escravidão, e a gente vai trazer para cá um professor da nossa unidade lá de Realengo, o Franklin. Então, o Franklin está chegando para cá. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo. Ele também é aluno da Rural, da Universidade aqui da Baixada, da Universidade Federal Rural. Então, temos alguma coisa em comum, que é esse território chamado Baixada Fluminense, que é um território onde só tem potência. Então, fico muito feliz em estar te ouvindo aí hoje. Espero que seja bom para mim e para todos os alunos. Vou te deixar com essa bola aí, joga a bola para tu, e a gente vai se falando aí. Troquem, mandem comentários, se eu volto já já. Ok, obrigado. É, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, né, porque faz parte faz parte e fez parte da história do mundo, e principalmente a história do Brasil, né, em sua grande... tem uma grande importância a história da escravidão para o Brasil, porque praticamente o Brasil ele foi fundado sob as costas dos homens de cor. Né? E é extremamente importante esse assunto, porque há uma certa força, né? Parece que há uma certa obrigação de tentar apagar essa história, né? Que é importante. Cabe lembrar que no Brasil, né, você tem marcos históricos muito pouco destacado, né? Foi uma luta a gente colocar o Cais do Valongo ali, de apresentar o Cais do Valongo, né? E não foi uma ou duas vezes que eu já ouvi a história que por que deixar esse buraco no meio da rua, né? E eu, de certa forma, sempre dizia, não, tem que deixar, sempre falo, tem que deixar esse buraco na rua, porque a gente precisa aprender que a gente precisa aprender que a gente precisa aprender que a história da escravidão é necessária. Né? Lembrando que quando a gente fala de escravidão, eu gosto muito de lembrar uma certa frase do professor, a história de um professor que disse que, embora a escravidão não seja uma especificidade da África, é na África que parece que há uma certa busca para tentar entender por que da escravidão. Né? Lembrando que a escravidão está envolto na história da humanidade, né? Se você é cristão, eu gosto de usar essa expressão, desde o tempo de Adão até, até o século XIX, né? De forma legal, né? Até o século XIX, a história da escravidão é contada. Né? E que é interessante a gente lembrar que, que não é apenas não é apenas a África que tem que tem a história da escravidão, mas de todo mundo. Lembrando que, perdão, é,
Lembrando que a escravidão, né, então, isso me. Por que me fez lembrar? Por que me veio essas. Quando me veio a proposta de apresentar algum assunto, eu quis falar sobre a escravidão. Porque é muito interessante que a gente não tem a gente não tem educação, a gente não tem a educação em relação à escravidão no Brasil. É uma escravidão, um assunto mais pesado em relação a esse tema. Se a gente se a gente for abrir um livro didático, né, a gente vê que os escravos eles são reduzidos, né, os escravizados, gosto de falar essa palavra, perdão, os escravizados eles são reduzidos à relação econômica. Quando você abre o livro didático, os homens negros eles são apenas reduzidos a um fato, ao fato de ciclos econômicos do Brasil, né? Cana-de-açúcar, café, ouro, e quando acaba esse assunto, né, você não ouve mais falar de negros no livro didático. Né? Eu tenho uma professora que sempre diz que os negros, que os indígenas morreram no livro didático, os indígenas morrem no século XVI e os negros morrem no século XIX. Né? Então, é extremamente importante a gente apresentar este assunto, que é de extrema importância, né? Porque ainda perpassa muitas falas, né, das nossas vozes, que são extremamente erradas em relação a esse assunto. E eu acredito que esse assunto e essas falas são justamente oriundo da falta de uma educação em relação à escravidão. E o livro didático, você está pondo isso, peca demais em relação a esse assunto. Né? Porque, primeiro, reduz a relação do homem de cor ao processo de escravidão, né? E o assunto escravidão no Brasil, ele é reduzido a dois grandes pontos, né? Um sobre a resistência escrava e outro sobre a perspectiva do sofrimento negro, né? E é extremamente importante esse assunto, mas não se reduz apenas isso. Eu costumo dizer junto aos meus alunos que quando a gente vai falar sobre é uma pena que hoje esses assuntos são reduzidos, esses assuntos de escravidão reduzidos a esses dois grandes temas. Lógico que tem uma certa importância esses dois assuntos, mas ele vai muito mais além, né? E nós vamos tentar repassar esse assunto hoje, ok? Começando com a escravidão na África. Começando com a escravidão na África, né? Primeiro assunto é a escravidão, né? Os slides aqui. Escravidão na África. Okay. Lembrando que na África, na África, os indivíduos estavam organizados em sociedades lideradas por um pai. Né? E era extremamente importante, né, que os grupos sociais, era extremamente importante, né, estavam organizados por um pai. Né? É extremamente importante esse assunto. Calma aí, deixa eu resolver aqui. Vamos lá. Extremamente importante esse assunto, porque, vamos lá. Gente, perdão, tô meio nervoso. Eu não está com nervoso. Vamos lá. É extremamente importante esse assunto, né, na África.
Então essas sociedades eram agrupadas né, em famílias, perfeito? Agrupadas em famílias. E quando nós vamos falar sobre esse assunto, agrupadas em família, né, e quando as famílias eram extremamente pequenas, né, havia necessidade de se juntar a essa família, né? Quando você tinha a família pequena e você tinha uma grande extensão de terra para produzir, e essa família não tinha, né, força para trabalhar essa terra, logo você havia necessidade de se juntar a esse braço, né, juntar a essas famílias mais braços. Então era muito comum em África o processo de buscar, né, outras pessoas para ajudar no processo da produção, né? Então você adentrava, você comprava escravos. Mas é interessante entender que esse escravo, né, em África, ele estava ali para ajudar na produção, né? Estava ali para ajudar na produção. E aproveitava desta produção. Estava inserido, ele era um escravo, né? Ele estava nesta condição, mas ele pertencia a uma sociedade, ele pertencia a um ciclo social, ele estava adentrado, né? Ele era um agregado desta família, né? E logo a sua relação não era reduzido a objetos, né? A um objeto, ele não era reduzido a um objeto, a um bem móvel, mas ele pertencia a esse núcleo, ele pertencia a esse ciclo social, né, desta família, perfeito? Então, o que a gente precisa entender é que, quando se fala, né, da questão de na escravidão, na África existia escravidão, lógico, né? E não apenas na África que existia escravidão, mas no mundo inteiro existia este processo, né? Só que, quando nós vamos falar de escravidão em África, a gente precisa entender que é um outro sistema, né? E que a gente é um outro sistema que é um outro sistema, né? É uma outra relação do qual a gente não pode comparar em relação ao sistema escravista no Brasil, né? Ou seja, em África, esse escravo ele pertencia a esta sociedade, ele pertencia a esta família, perfeito? É muito interessante quando você vai analisar, né? Um exemplo muito claro é o próprio livro. É muito interessante a própria Bíblia, quando você vai pegar este assunto, né? Aquele processo, quando você vai pegar a Bíblia, você percebe também na Bíblia esse processo de escravidão, e você observa que esse escravo ele pertencia à família do seu senhor, né? Ele pertencia. Quando você olha, por exemplo, ali aquela relação entre Abraão e Sara, você observa que ela ela pertence ao ciclo, né? Ela pertence ao ciclo ela pertence à sociedade a sociedade do seu senhor, né? Ou seja, ela não era um terceiro, ela estava dentro dessa sociedade, né? E da mesma forma, em África, né? Esse escravo pertencia à sua ele pertencia à sua sociedade do seu senhor, e ele não é menosprezado nesta sociedade. É muito interessante que nós vamos falar de escravidão, a gente observa a escravidão tem vários motivos, né? Ela pode ser uma escravidão por dívida, né? Como no caso que na Grécia, ela pode ser uma escravidão por uma questão religiosa, né? Por uma questão de evangelização, né? Como no caso da escravidão árabe, né? Ela pode ser por uma escravidão, quem ainda é pouco na historiografia, mas uma escravidão por uma questão de percalço da vida, né? Ou seja, de uma seca, ou choveu demais, e acaba a produção, né? Então você, para não morrer de fome, você entra você se dá como escravo para não morrer de fome,
né? E ela pode ser por uma relação econômica, como no caso do Brasil, né? Esses indivíduos foram reduzidos, como no caso do Brasil, perfeito? Pode passar de lá de novo também. Ok? E aí o que acontece é que, vamos falar de uma coisa muito interessante, né? Que essa escravidão em África também pode ser extremamente exemplificado pelo processo de escravidão árabe, né? A escravidão islâmica em África, que foi um processo que, em sua grande maioria, o processo de evangelização, né? Os árabes, em sua expansão, né, a partir do século XVIII, perdão, sua expansão a partir do século VIII, adentra a África e inicia o processo de colonização no norte da África, né? Em sua grande maioria, este processo foi um processo em sua grande maioria, de escravização. De evangelização. É muito interessante quando a gente vai ressaltar a escravidão islâmica, né? É que, em sua grande importância, muito interessante quando vamos ressaltar a questão da escravidão em África, é que quando nascia, né, se por acaso o senhor ele tomava a escrava como a concubina, logo seu filho nascia livre e estava dentro desta sociedade, né? Pertencia à questão da comunidade dos crentes, né? É muito interessante que é muito interessante esse processo de escravidão na África, né? O processo de islâmico na África, né? E quando nós vamos falar muito bem nisso, é que a sua grande maioria da escravidão na África é uma escravidão dita por mulheres. Por que por mulheres e por crianças e por meninos abaixo de 15 anos? Porque era mais fácil, né, esses indivíduos adentrarem a comunidades islâmicas, né? Porque essa era a principal função da escravidão árabe, né? Evangelizar, fazer com que o outro, aculturar, fazer com que o outro adentre a comunidade dos fiéis, né? Essa era a principal função da escravidão árabe, né? É lógico que esse escravo também fazia trabalhos, né? É extremamente importante ressaltar o processo de escravidão árabe, é que o indivíduo, ele, ao ser escravizado, ele aprende a ler, ele aprende a ler, ele se torna o escravo, o escravizado doméstico, né? Ele é usado para o processo de ele é usado no governo de suas próprias cidades, né? Ele é educado, né, para governar os lugares do qual os próprios vivem. Então, você sabe como é a visão, né, dos árabes em relação ao processo de escravidão, né? Que é totalmente diferente, né, do processo de escravidão no Brasil, né? Onde esse indivíduo ele é reduzido à questão do ser movente, né? É muito interessante quando a gente vai olhar a questão do escravizado no Brasil, é que ora, ele aparece como um ser móvel, né? Quando, por exemplo, quando ele entra na lista do Testamento, né? Desde para os meus filhos, cavalos, pedaços de terras, terrenos, desde para os meus filhos, tantos plantéis de escravos, né? Ou seja, mas, ora também, ele pertencia como indivíduo. E quando é que ele aparece como indivíduo? Quando ele comete um crime, né? Quando ele comete um crime, ele é indivíduo, né?
mas quando ele vive o seu trabalho normal, ele é tratado como uma questão ele é reduzido a uma questão do ser movente, né? Que é totalmente diferente, né? É muito diferente quando nós vamos falar de escravidão em África, né? É totalmente diferente, né? Existem algumas falas que eu acho extremamente interessante, que mas os negros escravizaram os próprios negros em África, né? É lógico que quando nós vamos olhar em África, a gente precisa entender que eles não se viam como grupo, eles se viam como grupos, eles não se viam como um bloco, né? A África, né? Lembrando que até o termo África é um termo que vem de fora para dentro, né? Porque eles tinham uma visão muito mais localista, né? Do seu espaço, do que da sua identidade no lugar onde ele nasceu, do que da identidade do território do qual ele vive, né? É muito interessante que existe uma frase de um pensador, né? Que é de todas as ideias que os europeus trouxeram à África, a pior das ideias é a ideia de territorialidade, que não existia. Não existia, né? O indivíduo saía do sul da África, ia para o centro da África numa moleza, né? Porque não tinha essa ideia de territorialidade, né? Pertence a tal família, a tal família. Então, é muito interessante essa relação social na África, né, que totalmente se difere, né, das nossas ideias, né, quando vamos pensar em relação a esse território, né? Pode passar de novo? Passar o slide, né? E aí, por que coloquei essa imagem? Né? Por que coloquei essa imagem? É que, quando a questão, voltando à questão dos árabes, é extremamente importante porque o escravo, ele apenas não é um produto, mas ele é um produto que também carrega outros. Então, o indivíduo, ele levava, ele ia esse indivíduo ele negociava, né, os números de pessoas, de almas, e esse indivíduo ele também carregava outros produtos para as regiões do norte da África, como pimenta, como sal e outros tecidos e outros produtos. Tá? Lembrando que esse processo de como é que se tornava escravo em África? No processo de guerra, né? É muito interessante que eu guerreio com um determinado grupo social africano, né? Olhando por uma perspectiva islâmica, eu guerreio contra os infiéis, e aí o que acontece é que quando os que sobrevivem na guerra vão assumir justamente o lugar das minhas perdas, né? Na comunidade dos fiéis, ok? Na comunidade dos fiéis. Isso vai modificar toda uma ideia, né, de sociedade no norte da África, perfeito? Só que o que acontece aqui muito interessante é que, a partir do século XVI, adentra um outro grupo na África, né? Perdão, 16 não. A partir do século XI, começa adentra um outro grupo na África. E que outro grupo era esse? Os europeus. Lembrando que no século XI que os portugueses chegam em duas ilhas, né? A ilha da Madeira e ali, né? E aí começa o processo de colonização desta ilha, né? Os portugueses, a intenção era chegar na Índia. Para chegar na Índia, o que eles faziam? Eles percorriam todo o litoral da África, né? Percorria o litoral da África, estabelecendo pequenos pontos de negociações, né? De produtos de abastecimento de seus barcos, né? E esses pontos de negociações
ficou conhecido como feitorias. Então, eles vão percorrer o território da África estabelecendo feitorias, né? Porque a intenção deles era chegar na Índia, né? Porque na Índia, sim, conhecia-se as especiarias, que foi extremamente importante para o processo econômico dos territórios europeus. Ok? E aí, o que acontece aqui? A partir do contato com os europeus, vai mudar toda a perspectiva de escravidão na África. Né? Lembrando que, retornando a alguns assuntos, né, porque eu estava extremamente nervoso, retornando a alguns assuntos anterior, né, esse escravizado, ele pertencia ao grupo social do qual ele era comprado, né, ou seja, ele estava num ciclo cultural, ele pertencia ao ciclo cultural do qual ele foi comprado, né? Ou seja, e tinha na perspectiva, né? Ele tinha uma perspectiva de ser liberto, né? E mesmo que ele não fosse liberto, ele estava ele estava dentro dentro daquilo que ele conhecia, né? Seja no seu território, seja o seu dono tinha a sua mesma cor, ok? A língua tinha poucos, perdão, a língua tinha uns troncos linguísticos conhecidos, então ele estava dentro do seu ciclo cultural. Né? É muito interessante que tem uma frase que eu li num livro de uma historiadora, né, Kátia Queiroz Matoso, que ela fala que mesmo que as relações escravistas fossem as mesmas que no Brasil, mesmo assim seria totalmente diferente, porque o indivíduo estava na sua terra, né, dentro daquilo que ele conhecia, né, dentro daquilo que ele entendia como espaço, né, mesmo que fosse as mesmas relações, mas é totalmente diferente. Perfeito? Então, esses indivíduos, em contato com os europeus, esse processo de escravidão vai mudando. Né? Vai mudar conforme os anos. Perfeito? A partir do encontramento do Brasil, né? A partir do processo de colonização do Brasil, né? Começa a partir de 1530, né? Você começa a ver uma necessidade de produzir no Brasil, de produzir no Brasil, né? De ter no Brasil algum produto, né? Ou de produzir algo aqui nesses territórios. E a grande perspectiva, né, era quem é que vai cultivar, quem é que vai ser os braços para produzir nessa terra. Né? Então, a primeira grande ideia era apanhar os indígenas, perfeito? Mas esses indígenas estavam dentro do seu território. Os indígenas, né, estavam dentro do seu nicho social. Eles entendiam o seu território, né, compreendia todo esse espaço. Então, muitos fugiam, e sem contar que por uma questão também de doenças. Muitos também morriam. Tá? Muitos também morriam. Então, a segunda grande ideia, né, é uma coisa também que o Fernando Novaes também vai falar muito, um assunto muito interessante, um historiador, né, num livro chamado A Crise do Antigo Regime, né, Portugal e Brasil na crise do Antigo Regime, né, ele vai falar que, além deles olhar, olha, a mão de obra no Brasil é escassa por relação à questão dos indígenas, né? Ele vai trazer um outro assunto também que é extremamente importante. A escravidão também poderia trazer à coroa portuguesa mais uma caixa, né, de arrecadação. Por quê? Porque eles produziriam o navio, eles produziriam a comida, eles produziriam todas as manufaturas para poder desenvolver o processo de
de escravidão, né? Do processo de escravidão. E é muito interessante isso, né? Por essa questão do processo da escravidão. Por favor. Outro slide, por favor. Ok? A questão da escravidão islâmica, perfeito? Mas outro slide. Ok? Voltando lá. Ok, tá perfeito aí. Voltando lá à questão lá dos portugueses em África. É lógico que, quando vamos falar a questão lá do processo de... Ah, gente, eu gostaria de falar que eu sou gago, tá? Uma vez eu vou dar uma parada aqui, né? Mas a gagueira que travou a minha garganta aqui. Mas a gente vai continuar o assunto, né? Voltando. Então, quando eu questionava do processo de negociação desses homens, né, não era para qualquer um que esses líderes étnicos não vai vender para qualquer um, né? Eles vão vender apenas para determinados grupos, né? E é muito interessante que várias vezes, né, outras nações, principalmente a França, vai tentar negociar almas em África e esses líderes, né, chamados sobas, não vão negociar. Não era assim. Você não chegava em África e rapidamente você poderia adquirir um grupo de almas. É necessário você ir e você negociar, levar presentes, levar produtos, negociar essa escravidão. E muitas vezes era necessário, foi extremamente necessário que muitos portugueses casassem com algumas, principalmente importante, alguns portugueses casarem mantendo uma relação de aliança por casamento com alguns indígenas africanos para poder negociar escravos, né? Não era qualquer um que aparecia lá e poderia comprar, né? Não, você tinha que adentrar a cultura. Alguns historiadores falam isso. Era necessário o português se submetesse às relações culturais africanas para poder negociar escravos, né? Então você vê o quanto isso era um negócio, sim, mas levado extremamente a sério, né? A questão das almas em África, né? Hoje, alguns líderes étnicos da África, né, extremamente dizem, olha, nossos antepassados fizeram a pior de todas as coisas, né? Hoje há um processo de falar, olha, de perdão em relação a isso, mas era um processo histórico, estava inserido dentro de sua cultura essa relação, perfeito? É muito interessante que nós não vamos falar de escravidão, a gente precisa voltar a um assunto muito interessante. A história não é um palco de moralidade, né? A gente precisa relatar, mas a gente observa o que aconteceu no passado para poder resolver os problemas, né, no presente. E é extremamente. E no Brasil, a gente tem essa situação de tentar esquecer esse passado histórico, né? Eu já vi várias frases dizendo, por que falar disso? Já passou. Não, esse processo histórico já passou. Mas, até hoje, a gente traz no nosso sangue as sequelas, né? A gente observa isso na sociedade, as sequelas desse processo histórico no Brasil, né? A gente precisa relevar, a gente precisa lutar contra contra esse processo racista velado que existe no Brasil, né? Voltando lá ao processo histórico da escravidão, antemente, as pessoas entender que é um processo histórico, né? Que é um processo histórico e que por isso é interessante, né?
Voltando. Alguém pode passar o slide, por favor? Mais um slide. Ok? Esse aí... Né? Ok. Então, esses indivíduos... Né? Você organizava, você tinha um barco, você ia comercializar, você já tinha de antemão negociado essas almas em África, né? Você tinha o seu barco, o seu navio negreiro, como ficou conhecido, você já tinha negociado as almas, você já tinha submetido às relações culturais africanas em África, ok, você já tinha um número de lá de esperando. Hecate Queiroz Matoso vai tentar retratar esse assunto, os números, mais ou menos de 300 a 700 pessoas vinham num barco, geralmente eram divididos em três andares, né? Então eles vinham em gavetinhas, né? A viagem durava mais ou menos o número mais rápido foi de um mês e os números que mais os dias que mais duraram foram 6 meses. Ou seja, de um mês a 6 meses a viagem durava. Tá? Esses indivíduos vinham extremamente apertados, em condições terríveis, né? de África aos territórios da América Portuguesa, perfeito? Ao adentrar os portos, né, eles rapidamente eles eram batizados, eles recebiam um nome católico, né, exibiam um nome católico e era inserido no processo de escravidão. Por favor, próximo slide. Perfeito. E aí a gente estabelece no Brasil duas linhas de frente em relação ao processo de escravidão. Você tinha a escravidão rural e a escravidão urbana. A escravidão urbana vai ajudar nesse processo de construção das cidades nos portos em África, nos portos do Brasil, né, para negociar a escravidão, para organizar, perfeito? Ok. A escravidão nas áreas rurais não vai trabalhar, né, os ciclos, a produção, os ciclos econômicos, ou seja, nas produções. Né? Até o século XVIII, foi a cana-de-açúcar. Tá? O século XVIII é caracterizado pela extração do ouro, né? E o século XIX, o meado do século XIX, pelo café. Ok? É extremamente ressaltar que os portugueses não deixavam de produzir um para começar o outro. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas em cada época, cada época, cada produção, cada ciclo econômico era mais importante do que os outros, né? Ok? Um slide, por favor. Próximo. Nas áreas urbanas, ok? Esses aí são carregadores de tonéis, perfeito? Então, vão ajudar no desenvolvimento dessa cidade, ok? Eu estudo, né, um grupo específico desses escravizados nas áreas urbanas, que são os negros de Gana. Quem são os negros de Gana? Quem são os negros de Gana? São os escravizados que são comprados para vender produtos e fazer pequenos serviços, né? Pequenos serviços que nas cidades. Sendo que uma parte desse serviço
né? Uma parte do que eles conseguiam era do seu senhor e uma parte era dele, né? Essas quantidades eram negociadas, né? Essa parte eram negociadas. Aqui. Essas partes eram negociadas, né? A quantidade que ficava pelo seu senhor e a quantidade que ficava com ele. Próximo slide, por favor. Perfeito? E aí é extremamente importante, agora onde eu gostaria de chegar, é a não redução desses indivíduos à questão, apenas às questões econômicas. Mas esses indivíduos, eles viviam, né? dentro de seu sofrimento, eles vão estabelecer famílias, eles vão estabelecer os seus ritos, vão tentar reconstruir a sua cultura no Brasil, né? É uma cena muito interessante, né? Essa cena dos capoeiras, né? Vivendo, né? Realmente vivendo. Próximo slide, por favor. Esses indivíduos vivendo, né? Como pessoa, vivendo, né? E não apenas sendo reduzido à questão econômica, né? Próximo slide. Não apenas sendo reduzido às questões econômicas, né? É muito interessante que eles vão estabelecer, conforme os anos, o processo de liberdade, né? De libertação do processo escravista. E uma dessas grandes forma de escapar da escravidão, né? Foi a alforria. Né? E como eles conseguiram a alforria? Negociando a sua condição de escravo, juntando dinheiro para poder comprar a sua liberdade, ou fugindo, né? Na questão dos quilombos. Né? É extremamente importante ressaltar os quilombos dos Palmares, que foi um exemplo para todos, né? Os quilombos que vão crescer e nascer no Brasil. É muito interessante também ressaltar a posição dos quilombos no Brasil. Né? Existe um texto maravilhoso do professor Flávio Gomes, né? Que ele vai falar que esse quilombo não estava muito distante dos grandes centros. Né? Eles estão perto do centro. Né? O Flávio Gomes ele vai retratar, né, um determinado quilombo, né, na Baixada Fluminense que utilizava o Rio Iguaçu como estrada, né? E todo mundo sabia onde estava. Mas a grande pergunta é por que não a polícia ia lá, né, o chefe de polícia ia lá acabar com esse quilombo? Porque se acabasse com esse quilombo iria renascer em outro lugar mais distante e do qual o chefe de polícia não poderia ter total domínio sobre eles. Então eles sabiam onde estavam, né? Muito desses quilombos era extremamente conhecido, sabia onde estavam, mas que os senhores sabiam que se fosse lá e destruísse o quilombo, ele poderia ser reconstruído em um lugar extremamente distante. Né? É muito interessante que o professor João José Reis ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer que o professor João José Reis vai nos apontar que que esses quilombos, esses quilombos não apenas se isolavam ali em si, mas eles também negociavam com os centros, né? Com as cortes, negociavam o seu trabalho
com os centros de suas cidades, e muitas vezes eram protegidos pelos próprios comerciantes dessas cidades, né? Extremamente importante para esta cidade, né? Para me terminar, já terminando, né? Porque já estava mandando embora. É justamente isso. É tentar trazer para vocês essa ideia, primeiro, negar ou tentar apresentar essa relação escravista igual à nossa, né? Mas apresentar essa relação escravista totalmente diferente, né? Mas que é extremamente importante, né? Apresentar isso, ok? Tudo certo? Já terminou? Wesley? E aí, tudo bem? Tudo bem. Estava aqui acompanhando sua aula, estamos aí já nesse finalzinho. Acho que se você quiser dar um recado final para fechar, eu vi que você estava fazendo isso quando a gente entrou aqui. Pode ir caminhando para esse final, mas antes eu queria comentar um pouco das coisas que eu ouvi, eu gostei muito. Eu acho que fazer o que você fez aqui foi fundamental. Primeiro, para trazer a realidade da escravidão, porque a gente tem todo o movimento de negação que a escravidão existiu. A gente falava, antes de entrar aqui na live, a Fundação Palmares, por exemplo, lança um selo essa semana de não racistas, sendo o presidente da fundação negando muitas vezes que a escravidão, que o racismo que a escravidão deixou consequências do racismo até hoje, né? E lança esse selo do não racista para contrapor as denúncias de empresas e organizações que estiverem sendo denunciadas de racismo. Enfim, pensar todo esse movimento é pensar os impactos que o que você falou traz até hoje, né? A gente está aqui falando para alunos negros, e você falou aí da plantação de cana e café. Eu sempre digo que esses são a cana de açúcar, o café e a inscrição Família Real Portuguesa são os símbolos que estão no brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que talvez se a gente não conhecesse a história do Brasil, a gente não soubesse o significado disso. Mas para a gente que conhece, sabe que significa essa escravidão que tem instituições da República, como a Polícia Militar, mas como todas as outras, mas que carregam até hoje esse racismo, né? Essa desumanização. E o quanto foi doloroso todo esse processo de sequestro de negros no continente africano, e quanto que como que a África, né, esse continente gigante, com vários grupos diferentes, como que já existia muita coisa lá, já existia toda uma forma de organização de sociedade lá, e que foi desfeita e desmontada. E acho que é isso, a característica racial no Brasil e da escravidão tem a ver com o aspecto do lucro do sistema mundial também, né? Não é uma coisa... E as proporções são muito grandes, né? O número de chegadas de escravos no Cais do Valongo é um número assustador. E o grau... O professor Cisne Salub vai dizer que 43% de todo o processo de toda a chegada aqui nas Américas, 43% vem só para o Brasil, né? O professor Felipe Alencastro, ele tenta se aproximar no número de 4 milhões e 800 né, homens, né, indivíduos chegaram a esse território, né? 4 milhões, né? Então um transporte, um translado... 43%, né, veio para o Brasil. Vem só para o Brasil. E é interessante que você tem dois grandes principais portos do Brasil. E o Porto do Rio de Janeiro foi o que mais
recebeu africanos, né? Então, ou seja, o quanto a importância do Cais do Valongo, a exaltação do Cais do Valongo como luta e como representatividade desse movimento, né? Do movimento, da importância do movimento negro. Nós fizemos o passeio, quando ainda podia sair, com alguns alunos pelaquela região. Um outro elemento que é importante diferenciar, sempre tem alguém dizendo, mas houve a escravidão na África, né? E a gente está aqui trazendo elementos de números, elementos de diferenças de tipo de acumulação, mas tem um elemento também que você estava falando, que é a desumanização, né? Aqui, além de escravizado da perspectiva econômica, ele não era considerado ser humano, né? Ele tem esse elemento de não ter alma, de não ter a relação de superioridade ser agravada pela desumanização daquele corpo, né? Que é um elemento também diferente, né? Por exemplo, em África, ele participa da cultura do seu senhor e ele tem a oportunidade, ele tem a oportunidade de até adentrar, até de subir de cargo, né? Sair do processo de escravidão e se tornar, por exemplo, um chefe do exército, depois se tornar um governador de sua região sendo escravo, né? Aqui ele é reduzido a nada, reduzido apenas a uma relação de trabalho, né? Apenas reduzido a uma relação de trabalho. Sim. Não, é isso. Pensar isso tudo é interessante e pensar essas dimensões de impacto nas estruturas hoje. Nós temos uma população negra que mais morre, a população negra que foi determinada e jogada para alguns espaços. E como você falou... Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que quando eu vou ler os textos que falam do processo de escravidão, os historiadores, eles tentam apresentar dizendo, olha, eles são indivíduos, né? São pessoas, e muitas vezes tentam apresentar a eles características burguesas para poder mostrar que são pessoas, né? Que são pessoas. O quanto é ruim, né? Essa questão, né? A gente tem que se associar aos padrões burgueses para poder dizer que são pessoas. Né? Até hoje a nossa luta é para provar que a gente é pessoa, né? Tem que mostrar a carteira de identidade, tem que mostrar o documento de trabalho, dizendo é trabalhador, tem que estar com a camisa da escola para legitimar que morreu porque é estudante. Enfim, todo esse engendrado aí. Então, terminamos a nossa live, acho que cumpriu o papel, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aí para fazer mais. E agora a gente tem, para concluir, avisar das próximas lives. Vamos ter live na próxima semana, então dia 3/6, no próximo mês, nós temos live com a professora Gabi Trindade, e que vai falar também da situação ambiental, do racismo ambiental, dessa situação toda que a gente está vivendo. O meio ambiente tem um papel fundamental, ela que é formada tanto em biologia e também é uma educadora ambiental. Então, acho que é isso. Obrigado por participar. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Tamo junto. Compartilha a live, vai ficar salva. Segue o Instagram lá do Mais Nós, @MaisNósOficial. Então, vai lá, entra no nosso Instagram, doe para as nossas campanhas de solidariedade. Então, se possível, fique em casa, não saia. Se tiver que sair, saia de máscara, lave as mãos. E a gente está fazendo essas orientações e tentando fazer com que você consiga sobreviver dentro da sua casa, cobrando ao governo e fazendo a nossa parte, nós por nós, tentando se proteger. E, como disse Conceição de Evaristo, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de ficar vivos. Então, doa, está aqui as páginas que você pode doar: Movimenta Caxias, Frente CDD, a Rap Resistência Viva, Manguinhos Solidário, Coletivo Papo Reto, Centro de Teatro do Oprimido. Doe, entre nessas páginas, colabore. A solidariedade nesse momento é fundamental, a coletividade, são valores que a gente traz. Então é isso, a gente está aí já nesse caminho de se despedir. Muito obrigado, professor Flank, e muito obrigado a todos. Tchau, tchau.